Então, boa noite. Hoje é dia 13 de julho de 2021. Temos hoje o debate do texto, que é o capítulo 4 do livro Encruzilhadas da Liberdade, do Walter Fraga Filho. Né? Peço aos universitários que vão fazer a apresentação, né, do texto, que é a Maria Luísa, o Maicon e o Lucas, né? Habilitem, fiquem à vontade. Né? Eu carreguei 2 arquivos aqui na apresentação e posso passar para vocês. Não sei se vocês carregaram mais alguma coisa para mostrar aqui, algum data show, algum slide. A gente fez um slide, mas eu acho que eu não tenho como compartilhar, precisa ser... Eu posso te colocar como moderadora, Maria Luísa, daí você coloca, carrega aí. Tá bom. Tá? Enquanto isso, eu só trouxe aqui um mapa do Recôncavo Baiano, porque fala num monte de localidades, né? De pequenos municípios e tal. Aqui a gente tem nessa ponta a cidade de Salvador. Tudo aqui é a Baía de Todos os Santos, né? Ao longo dessa baía tem uma série de rios e toda essa região no entorno da Baía de Todos os Santos é o Recôncavo Baiano. São vários municípios, né? Inclusive a terra do Caetano Veloso e da Betânia, né? Que é Santo Amaro da Purificação, né? Ali fica bem aqui, assim, assim no meio do Recôncavo. Mas assim, Maria Luísa, eu vou te colocar como apresentadora aqui, daí você carrega, tá? Espera aí. Deu, te tornei apresentadora. Aí você vai ali naquele mais e clica em carregar uma apresentação. Legal. Foi? Foi, tá carregou, legal. Eu acho que o Maicon vai começar. Opa, boa noite. A minha voz tá legal? Todo mundo tá escutando? Ô, professor, tudo bom aí? Como é que tá? Quanto tempo? Tudo bem, Michael? Quanto tempo? Sua voz continua mesmo. Não mudou. Ô, professor, é o seguinte, no final da última aula, o professor falou do 13 de maio e do dia 20 de novembro, certo? E eu queria falar algo sobre o assunto, mas é coisa rápida. O professor me permite? Manda bala. Certo. Professor, é assim, pessoal. Eu sou negro, meu pai e minha mãe também são pretos, né? Meus avós também são. Então, eu sou uma representatividade, né? Quando chega nesse assunto, poxa, isso mexe comigo. Esses textos, quando eu queria falar sobre o 13 de maio, professor, assim, ó, da minha família, na história da minha vida, esse 13 de maio, a gente nunca fez nada, nunca aconteceu nada. Ao contrário, a gente tem até vergonha desse 13 de maio. Na escola eu me escondia, eu não gostava de falar desse 13 de maio. A gente nunca teve nenhuma festejar sobre nada. Como a minha família é da Umbanda, né? Tudo que um dia foi proibido, eu sou hoje. Não sou roqueirista, minha família é da Umbanda, certo? Sou sambista, sou de escola de samba, tudo era proibido. Hoje em dia eu seria o fora da lei antigamente, né? Então é o seguinte, e no dia 13 de maio a gente comemora o dia do Preto Velho na Umbanda. Então esse agora eu sou explicar a ligação, assim, mas assim, de tomar vinho, de festejar com a família, né?
fazia consulta com a Preta Velha, com a Vó Catarina. Então, para a gente sempre foi assim. Agora, o dia 20 de novembro, ao contrário, a gente de um tempo para cá, a gente comemorando esse dia. Com as entidades, com as religiões de matrizes africanas. A gente sempre, assim, a gente vai comemorando, e cada vez mais. Infelizmente, aqui no Sul, essa data ela passa assim, ela não tem muita relevância, como na Bahia, como no Rio de Janeiro, como em outros estados, que aqui é até feriado. Aqui não. Aqui no Sul o pessoal não dá muita importância. Eu até entendo, né, por causa da imigração australiana, alemã, açoriana, não é muito visto isso. Agora eu vou ter, só queria fazer esse relato assim, até o pessoal aí entender um pouquinho assim sobre essa tradição nossa assim, da onda, né, de religião de matriz africana. Vou falar sobre o início do capítulo 4, né, Encruzilhadas da Liberdade, do dia 13 de maio, dias seguintes, né? Só que, primeiramente, eu vou falar do Fraga, o Walter Fraga Filho. Tá aí o homem, Walter Fraga Filho, formado em 1988, no centenário da romance centenário da abolição. Tem mestrado em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Tem engenharia em História do Brasil Império. Atualmente, principalmente nos seguintes temas: Bahia, pobreza, escravidão, abolição e pós-abolição. Teve um livro, né? O livro dele, História Cultural Afro, e com autoria da Valmira Albuquerque, recebeu o Prêmio Jabuti de melhor livro para didático em 2010. Falar dos dias seguintes do 13 de maio, professor, ou turma, assim, primeiro a gente tem que falar dos dias antes do 13 de maio, certo? Toda essa movimentação que teve. Muitos senhores de engenho antecipando essa data, antecipando essa declaração de liberdade, essa lei de 13 de maio, se anteciparam e já libertaram os seus escravos. O intuito de ter alguma, de dizer que é o bom senhor, de ter algum direito, um respeito, algo dos escravos. Certo? Fez festa, até no começo, alguns escravos ali que foram libertados, eles entenderam que queriam entrar em acordo com um contrato de trabalho com esses senhores de engenhos, no comecinho, né? E teve essa ideia dos escravos com o senhor de engenho, mas depois do 13 de maio, tudo mudou. Teve uma mudança grande, teve uma mudança bem forte. Pessoal, a festa foi grande, né? Em Salvador, na Vila de Santa Amaro, certo? Teve discurso dos abolicionistas, como Joaquim Nabuco, né? Fez discurso lá do Partido Liberal. A festa rolou no dia seguinte, no trabalho, o pessoal não foi trabalhar, continuou em festa. Esse é um grito preso na garganta que esses escravos tinham de liberdade. Desde a luta da independência da Bahia, que teve ali no Recôncavo Baiano, que, poxa, para mim é das histórias mais lindas que tem. Porque essa luta de liberdade contra Portugal uniu todo o povo do Recôncavo.
escravos, indígenas, mulheres. Teve até uma história muito bonita da Maria Quitéria, que, minha nossa, é linda, né? Em qualquer outro país, isso teria virado um filmaço e seria campeão de bilheteria. Aqui a gente não se fala, eu aprendi com o professor há 3 anos atrás sobre a história da independência baiana, que a independência do Brasil também faz parte, né? E, infelizmente, a gente não tem, pelo menos na escola, eu nunca ouvi falar, no meu tempo de colégio, nunca, só do Ipiranga e aquela coisa básica, não tem? Tomara que agora, no tempo do Lucas e da Maria, eu acho que eles devem já ter ouvido falar sobre essas histórias aí na escola. E esse preso, esse grito de liberdade preso, ele foi uma euforia, foi festa, e até aquela música do Caetano que tem no início do texto ali, aquela música do Caetano fala sobre... É que não tem ali no texto uma parte da música que eu acho que é bastante relevante, que ele fala sobre a Princesa Isabel. Evaciona a Princesa Isabel, fala bem da Princesa Isabel. Certo? É uma música que não para nós, assim, na comunidade negra, não... O que mais é forte para a gente é do Martim da Vila. Do Martim da Vila, Valeu Zumbi. Essa aí foi samba enredo da Vila Isabel, e o centenário também da abolição. Muito bacana mesmo. Enfim, esse primeiro capítulo Opa, agora a gente vai com o nosso amigo Lucas agora, hein? Não, pode terminar ali, Michael. Também estava terminando de falar ali também. Não, eu só ia falar que a turma ali dos senhores de engenho não gostaram nada, né, a não volta dos escravos ao trabalho, e levar isso como algo horrível, porque eles tinham controle sobre os escravos. Eles foi algo forte. A posição dos escravos mudou totalmente. Totalmente, já era outra visão, não tinha aquela submissão ao senhor de engenho. Os escravos já tinham o medo do senhor de engenho, essa igualdade. Os escravos já tinham essa parte como libertos, já não comandavam mais, não queriam mais voltar para o trabalho, porque aquele trabalho não mudaria nada do fato de que eles já eram libertos, né? Isso traria essas lembranças do cativeiro. Não, beleza, Lucas. Também o Michael estava falando, né, que o próximo tópico seria os dias seguintes, ali, os momentos seguintes do 13 de maio, que são momentos assim de bastante tensão, né, entre as classes ali dos senhores, dos antigos senhores, que nem ele coloca no texto ali, e dos libertos agora, porque é aquela questão da disputa, né, que até já tinha falado um pouco no texto do Scott, das formas de resistência, onde os que agora são libertos, são pessoas livres, eles tentam se afastar ao máximo das antigas condições ali de escravidão, né, de escravização. Então, eles não se apresentam para o trabalho, não querem mais ser relacionados a essa forma de trabalho que antes era feita na escravidão, nos campos ali. E uma questão também que o autor apresenta como perigosa para os senhores ali, para os grandes fazendeiros, é a associação que os ex-escravos, como ele fala no texto ali, tem da ideia de liberdade com a ideia de igualdade. Então é uma questão que agora não, agora a gente é livre e a gente também é igual, não tem mais essa diferença de classes, não tem mais essa questão que antes era prezada ali pelos senhores, que é a da obediência, digamos assim, pela força, né, pela submissão mesmo. Então, essa questão também da igualdade, da liberdade, vem junto com outra questão, que é a questão das terras. Né? Eu não sei, até eu queria tirar essa dúvida com o professor, que a gente falou na última aula da brecha camponesa. Então eu queria, porque com a liberdade ali vem a questão da liberdade das terras, porque tu é completamente livre se tu tem direito ali à subsistência, tu consegue manter o teu sustento, senão tu vai acabar tendo que se submeter novamente ali ao senhor, né? E os libertos, as pessoas negras, tinham essa ideia e lutavam pelo direito delas a poder plantar, a poder ter as suas terras. Eu queria saber se essa questão da terra tinha relação com
com a terra que eles tinham antes ali já no sistema escravista. Se essa terra que eles queriam manter ou se eles queriam realmente conquistar, no caso, a terra ali. O que acontece é o seguinte, né? Eu acho que isso é importante até falar isso, porque o próprio Walter Fraga trata nos capítulos anteriores dessa situação. Tá? Dentro de cada engenho e fazenda daquelas, existia uma lavoura principal, que eles chamam de eito. Né? O eito é aquela lavoura principal da cana-de-açúcar, que é a lavoura do senhor de engenho, né? Que é dos barões, lá do pessoal rico e tal. Agora, os cativos que trabalham nessa fazenda, eles têm dentro da fazenda sítios. Certo? Claro que não são propriedades deles, né? Mas assim, eles têm a posse, eles têm um acesso à terra e têm roças e pequenas criações dentro desses sítios. Normalmente até tem cercas, e é uma questão, a cerca vai ser uma das questões de debate, né, nesse capítulo aí, né? Normalmente tem até cercas entre os seus sítios e o eito principal, porque eles têm pequenos animais que também não podem escapar dos seus sítios e entrar na lavoura e sair comendo cana, né? Então, cabra, um boizinho, algum bicho pode sair lá e sair, né, atacar. Então, assim, existia já essa convivência, né, que para o senhor de engenho era conveniente, porque daqueles sítios eles tiravam a sua subsistência como trabalhadores, né? É como se fosse ali o salário deles, embora não fosse monetário, né? Fosse só o direito ao acesso à terra, né? Alguns dias por semana para trabalhar dentro dos seus sítios, né? E o eito principal, né? Que é a lavoura e também o trabalho deles no engenho, certo? Como trabalhadores da manufatura da cana do engenho. Então, eles têm que trabalhar na lavoura de cana, nos tratos, no plantio, nos cuidados da lavoura de cana, que tem lá uma sazonalidade, né? A colheita é sempre na virada do ano, pega o verão e pega o início do outono, né? Então, assim, tem isso e tem o beneficiamento da cana. A cana vai para o engenho, ela vai ser esmagada, ela vai ser feito o melaço, depois é feito o açúcar, né? É feito os derivados do açúcar, pode ser feito rapadura, pode ser feito cachaça, pode ser feito um monte de coisa, né? A partir desse beneficiamento da cana, certo? Então, aí implica num trabalho intensivo. Só para vocês terem uma ideia, um engenho real, em época de safra, ele tem que funcionar com praticamente 24 horas por dia. Ele não para, porque ele tem uma caldeira que está sempre alimentada. Então, existe uma intensificação de jornada. E as parelhas de boi que rodam o engenho também precisam ser frequentemente trocadas, né? Então, assim, um engenho real, que era aquele engenho grande, né, que funcionava desde o século XVII, nessa região do Recôncavo Baiano, ele implicava num uso muito intensivo de mão de obra e também de animais de tração. Então, esses engenhos também tinham uma área de criação, uma área de pecuária do gado do senhor de engenho, que tinha que ser, de vez em quando, empregado para moer os engenhos, para moer o próprio engenho, certo? E são várias, vamos dizer assim, como é que eles chamam? Parelhas de bois, né, que tem que ser empregado. E o boi cansa também. O boi não pode ficar 24 horas por dia rodando o engenho. Então, assim, tinha turnos de cativos e turnos de animais de tração também, de bois, para movimentar tudo aquilo. Quando acontece o 13 de maio, todo mundo fica esperando para ver o que vai acontecer. Né? Porque os cativos, eles identificam, e agora libertos, né? Eles identificam o trabalho no eito, bem como o trabalho no engenho, como sendo uma continuidade da escravidão. Então, eles não querem mais isso. Mas eles também não querem ir embora. Certo? Alguns vão embora, que não querem mais nem ver a cara do senhor, e vão para Salvador, que está bem ali pertinho, poucos quilômetros.
né? 20, 30 quilômetros dali estão em Salvador, certo? E podem ir de barco, frequentemente vão de canoa, né? Mas muitos ficam. Por quê? Eles ficam porque eles não querem largar as suas roças. Eles já plantaram nas suas roças. Eles têm uma mandioca lá debaixo da terra, eles têm criação, eles têm batata doce, tem milho plantado, tem um monte de coisinhas ali que é a subsistência deles, certo? Então, assim, num primeiro momento, o Senhor também não vai hesitar em expulsar esse pessoal, certo? Porque se eu expulso todos os ex-escravos agora libertos que estão no meu sítio, depois quem que eu vou ter para trabalhar aqui dentro, certo? Então, essa é um impasse que acontece que o Walter Fraga pega bem nesse momento, nos dias seguintes ao 13 de maio, né? Ou seja, algo vai ter que acontecer, claro que tem a euforia, né? A festa, é óbvio, vai acontecer. No Recôncavo ainda existiam 80 mil escravos, então isso ainda era um número razoável, né? Em outras regiões do Brasil, a alforria tinha chegado mais cedo, no Ceará, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, mesmo aqui em Santa Catarina, né? Tinham vários proprietários que tinham trocado a liberdade por um contrato de locação de serviços, né? Que era uma extensão de 4 anos de serviços forçados, certo? Era um contrato assim meio de extensão, mas pelo menos o antigo cativo já era juridicamente livre, certo? Era juridicamente livre, era uma outra situação. Alguns proprietários, como o Maicon falou, alguns proprietários de engenhos na Bahia vão tentar se antecipar, sabendo que a lei vai passar, eles vão tentar também promover a alforria dos seus cativos para que eles tenham algum domínio sobre essas pessoas, alguma moral, né, sobre essas pessoas, para que depois, né, possa restabelecer. O problema é o seguinte, é que o cachimbo deixa a boca torta, né? Ou seja, a relação que os senhores conheciam era até então uma reação baseada na violência e na submissão, né? Baseada no pacote completo da escravidão, que misturava um pouco de paternalismo, mas um tanto de coação e de violência, né? Então, qualquer atitude altaneira, independente e livre dos libertos vai ser vista por esse pessoal como uma insolência, como uma ingratidão, né? Assim que eles vão... Bom, eu não quero adiantar aqui, né? Mas, assim, acho que o Lucas e a Maria Luísa vão tratar desse tema, né? Mas, assim, sim, antes mesmo do 13 de maio, eles tinham acesso à terra nos engenhos, certo? Então, assim, pelo menos a maior parte da população dos engenhos tinha acesso à terra, certo? Alguns vão para as cidades e voltam. Parece que esses que vão para as cidades são principalmente jovens. Mas aqueles que eram um pouco mais adultos e que já possuíam filhos e mulheres, eles vão ficar ali na terra tentando não voltar para o eito e nem voltar para o engenho, vivendo da sua lavourinha de subsistência ali, né? Então, é uma situação assim de... os senhores não sabem como agir direito, né? Vão tentar apelar para a Assembleia Legislativa, chamar a polícia, aquela coisa toda, né? Mas, assim, os escravos também não sabem o que fazer, porque eles também querem a terra, né? Por isso que vai ter aquela interpretação do aviso aquele, né? Eu acho que tem aqui uma recuperação importante. Desculpe entrar nisso, né? Mas eu acho que importante a forma como Walter Fraga recupera a chegada das notícias, né? É por telegrama, é por barco, é por jornal, né? Então, assim, é uma população rural, mas que está muito próxima dos centros urbanos e das ferrovias e dos telégrafos. Portanto, o que acontece no Rio de Janeiro, eles ficam sabendo imediatamente, né? Assim, é meio que direto. Quando eu li o texto, até eu queria perguntar sobre isso, e daí eu reassisti a última aula, que ele fala que os escravos já tinham a notícia de que havia um movimento abolicionista e uma discussão no parlamento, enfim.
E depois eu reassisti a aula da semana passada e eu pensei, o professor falou dos mascates, né, desses vendedores ambulantes. Eu pensei muito, tipo, essa notícia podia muito bem ir através deles, sabe? Porque eram vendedores ambulantes que nem o professor falou, era uma região interligada. Era rural, mas não era tão longe do centro ali, que era Salvador. Então essa notícia poderia circular muito bem por esses vendedores. Eu fiquei pensando nisso depois que eu reassisti ela, achei muito interessante. Mal comparando, é como se a gente estivesse assim aqui em Florianópolis, falando de sítios e fazendas aqui na Palhoça, em Biguaçu, São José, entendeu? É tudo uma região muito próxima, né? Principalmente também, não só pela proximidade física, mas também pela facilidade dos transportes, porque é uma baía, né, de águas calmas, em que as pessoas podem pegar um barquinho e ir para a capital, né? Então, assim, não era lá um sertão remoto, distante e tal, né? O Recôncavo ele é bem próximo da capital, né? Daí, continuando ali a questão também dessas tensões, né? Tinha também a parte da resistência dos senhores, dos ex-senhores, que nem ele fala, que usavam principalmente do discurso de que esses atos de resistência ali das pessoas livres agora, né, dos libertos, eram atos de vadiagem ou de ócio, que não tinham uma motivação exatamente, uma motivação específica, era simplesmente porque agora que não tinha a obrigação, digamos assim, de trabalho, eles não queriam mais trabalhar. Então, essa era uma forma também de tentar dissuadir ali, passar isso para as pessoas, para as autoridades, como forma de voltar, né, com castigos, com punições para um trabalho forçado também e retornar para as antigas formas de trabalho ali. Pode passar para o próximo ali, mano. E aqui no final dessa parte dos dias seguintes ali, ele traz um trecho do romance ali da Ana Ribeiro, que ela era de família escravista, que ela relata ali os períodos após ali o 13 de maio, após a abolição, sobre essa ótica dos senhores mesmo, né? Ela provinha de uma família escravista ali. E daí ela traz de novo essa parte que o Michael também já falou, do paternalismo, da questão de tentar antecipar ali a alforria, ou de trazer esse sentimento paternalista para os libertos, né? Como se fosse uma ingratidão eles não quererem mais trabalhar nas fazendas ali. E também ele mostra de novo, né, nesse trecho grande que ele traz ali, essa simplificação que os senhores, né, faziam, que era para tentar, eu botei ali uma simplificação mal intencionada, né, que era para transformar ali esse movimento de resistência, de fuga ali dessa situação análoga à escravidão, em um movimento só de vadiagem, de ócio, que não tinha objetivo ali. Agora eu vou falar do. Eu acho que é a parte. Eu achei esse subtítulo que ele deu, assim, que se encaixou perfeitamente no que ele comentou. Que eu acho que é o momento que a euforia acaba e a realidade vem. Eu acho que é muito isso que ele quis dizer com esse subtítulo. Que é o momento que eles percebem que apenas a liberdade não traria o que eles desejavam, assim. Que eles que nem ele falou que os ex-escravos tinham o ideal de que a liberdade seria igual à igualdade. E, na verdade, Walter Frage diz que não foi bem assim, que eles tinham o ideal de ter a posse da terra, né? Em todo o texto ele discorre sobre isso e percebem que não vai ser assim, eles vão ter que lutar muito mais para conseguir a posse da terra, né? Daí depois ele fala da questão até do trabalho mesmo lá dos engenhos que sem o trabalho escravo os senhores, ex-senhores agora, né, começaram a perder suas posses. Acho que já tá na próxima. Ah, não, vou falar antes dos relatos. Que ele traz bastante relatos, tanto de ex-senhores como de ex-escravos, né? Eu achei muito legal a questão da documentação que ele traz. Tem um relato de uma senhora que ela fala do avô dela,
que ele tinha muito ideal de ter a posse da terra, de trabalhar por si, de poder fazer o que ele quisesse sem precisar, né, ser escravo, ter a liberdade dele. Então, eu achei muito interessante a parte dos relatos que ele traz, a documentação. Dá muito embasamento eu acho a questão dos relatos, eu acho que isso na história é muito importante, porque às vezes trabalhar com documentação oficial é uma coisa muito rasa, e que nem fala dos poderes, né, de quem está por cima. E os relatos, a questão da história oral também, né, que vem de vô para neto, enfim. É muito interessante que ele fala sobre isso. Próximo. Faustina, o nome da senhorinha que ele comenta. Aqui ele já fala da queda do setor açucareiro, né, com a questão da abolição, os senhores começaram a perder dinheiro, porque eles não tinham condições de pagar trabalho assalariado, né, já que tipo, a produção não tinha sido feita, ele conta que a produção não tinha sido feita, então eles não tinham dinheiro para poder pagar trabalho assalariado para a produção da próxima colheita. Então foi um ciclo, eles começaram a vender os seus animais, as propriedades, e foi isso, foi a questão, também tinha a questão da seca, que parece que foi tudo junto, né, a questão da abolição, a enfim, e já vinha numa queda da produção do açúcar, né, que o café já estava começando a ser a melhor produção do Brasil, então acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para dizer. Eu tinha uma dúvida, Malu. Tá. Só para interromper rapidinho. O professor Mora, no texto, ele fala que, está falando dessa conjuntura de crise, e ele fala que em Pernambuco a situação é um pouco diferente, lá não teve tanto essa questão de conflito, eu acho, com as pessoas libertas, não sei como é que funcionou, e ele não chega a falar também, pelo menos nesse capítulo, não sei se o senhor podia dar só uma Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Em Pernambuco, o açúcar tem um problema de conjuntura mundial, que é a tendência da queda do preço do açúcar no mercado mundial. Mas Pernambuco deu a volta por cima com a construção de usinas, certo? A partir da final da década de 80 início dos anos 90, os produtores de açúcar em Pernambuco conseguem financiamento, formam cooperativas e partem para um processo de industrialização do açúcar em usinas, certo? Usinas com máquina a vapor e tal, diferente dos antigos engenhos de moenda, né? E a Bahia fica para trás disso, né? Então, não é a conjuntura de crise econômica para o açúcar, ela não é determinante para todo o açúcar no Brasil. Ela é determinante para a Bahia mesmo, né? Para essa região do Recôncavo. Essa sim sofre mais, né? Por conta desse conjunto de fatores, né? Parece que também, né, os estudos de Pernambuco mostram que lá a elite local soube administrar melhor essa questão da abolição, né? E transformou imediatamente em foreiros, né, os seus antigos trabalhadores de engenho. Os trabalhadores cativos ficaram presos à terra através do foro, né? O foro é um aluguel, né? E esse aluguel, alguns fazendeiros de Pernambuco passaram a cobrar aluguel em cana, em dias de trabalho no engenho ou até em dinheiro. Aí foi várias formas de ajustes, né? Mas era um aforamento que respeitava essa autonomia da família dentro desse latifúndio, certo? Quer dizer, o latifúndio continuava sendo do antigo fazendeiro, né? Mas aquele trabalhador tinha um sítio ali como foreiro, né? Vocês viram aquele filme Cabra Marcado para Morrer? É um documentário do Eduardo Coutinho, né? Recomendo que vejam, né? Ele trata da criação das ligas camponesas em Pernambuco, né? E na Paraíba, nos anos 1960. Foi quando os fazendeiros de Pernambuco e da Paraíba passaram a mudar essa relação que eles tinham com os moradores de engenho, né? Em Pernambuco vão chamar de morador, na verdade é o nome que eles davam para esse trabalhador da cana, certo? Ele é um morador porque ele tem direito
a morada é ir a um sítio dentro do latifúndio, né? Na Bahia, às vezes, de vez em quando, chamam de morador também, mas é mais comum em Pernambuco, né? Então, o morador não é só um morador, o cara não está só morando ali, né? Ele é também um trabalhador que está pagando um aforamento por continuar naquela terra. Então, ele é um trabalhador camponês que não é proprietário, mas ele tem uma roça lá dentro, né? E os pernambucanos, pelo menos a elite pernambucana, soube administrar um pouco mais essa questão, via contratos de locação de serviço e outras formas de contratação que os próprios libertos sentiram como sendo uma relação diferente daquela do tempo do cativeiro, né? E foi uma forma de transição ali, né? Cada província tem um processo próprio disso, sabe? Não existe algo uniforme. E ali o café sempre existiu na Bahia, mas não foi para substituir a cana, né? Então, aí, nessa região do Recôncavo, vai ter um pouco de cada coisa. Vai ter agricultura de subsistência, vai ter plantação de fumo, a cana vai continuar em escala menor, né? Vai ter uma diversificação agrícola nesse território, né? Mas o perfil da grande propriedade não vai mudar, porque os proprietários vão segurar esse domínio, né? A luta para eles é a propriedade fundiária, né? Então, sim, a conjuntura de transição econômica para o açúcar em Pernambuco é mais bem sucedida, né? Porque eles conseguiram mais capitais, né? Inclusive até alguns capitais ingleses, né? Para o financiamento das usinas, né? Ingleses, belgas, estrangeiros. Os fazendeiros se juntavam em uma espécie de associações, né? E isso aparece muito na tese trabalhada pelo professor Peter Eisenberg, que se chama Modernização sem Mudança, né? Que é como que a lavoura açucareira de Pernambuco se modernizou com as usinas, né? Mas mantendo o domínio da grande propriedade fundiária, né? E, claro, né, o trabalho ainda dos libertos, né? Mas um trabalho dos libertos ainda muito mal remunerado, né? Numa situação também de arroxo, né? Eu queria falar sobre um negócio ali que os senhores queriam muito uma indenização, né? Então eles pressionavam os governadores e as câmaras para que isso acontecesse, que isso talvez chegasse no governo federal, para que eles tivessem uma indenização sobre as propriedades que eles tinham perdido, né? E outra coisa, que possivelmente ele fala que talvez após todo esse movimento que aconteceu, alguns ex-escravos, como não tinham onde trabalhar, tiveram que voltar a trabalhar nesses latifúndios, né? Mas, obviamente, sempre lutando para que as condições mudassem, para que eles não voltassem a viver nas condições de cativos, né? Que eles tivessem um salário, ou que pelo menos tivessem um lugar para criar seus animais, para ter sua subsistência. Não sei se tem mais alguma coisa. Acho que a próxima acho que é isso, da minha parte. Algumas questões aí, né? Eu acho que eu queria pensar, porque na hora da euforia, né, que a notícia chega e que tem festas, desfiles e tal, o Walter diz que tem uma associação, isso o Michael lembrou na apresentação ali, uma associação com o 2 de julho, certo? Bem forte, né? Inclusive, no 13 de maio, tem o desfile do Caboclo, né? Na Bahia, o desfile do Caboclo é o carro que abre o desfile do 2 de julho. Ele é tão importante quanto o Carnaval baiano, né? Ou mais até, né? Porque o 2 de julho é a data de independência da Bahia, né? Quando eles conseguiram expulsar os portugueses da Bahia, né? Depois da guerra que aconteceu, de 22 para 23, né? Em 2 de julho de 23, os portugueses pegam o navio e vão embora, né? Então, é considerado uma data de independência e é a data aquela que teve o protagonismo africano, né? Fundamental. Vários cativos fugiram
de fazendas para assentar praça no Exército, se formou o Batalhão dos Periquitos, aquilo que a gente lê, né, no texto do Hendrik Krey, aquele das muralhas da independência e da liberdade, né? Agora, na Bahia, até hoje, o 2 de julho é um feriado importante. Notem que o nome do aeroporto de Salvador era 2 de julho, até recentemente, né, quando botaram o nome lá do filho do Antônio Carlos Magalhães, né? Agora é Eduardo Magalhães, é o nome do aeroporto, né? Mas a população de Salvador continua chamando o aeroporto de 2 de julho, né? Que é a data forte, né? Aliás, isso vai voltar a ser discutido no ano que vem, né? O general Mourão, né? E os militares estão querendo fazer uma grande festa para o bicentenário da independência, querendo marcar o 7 de setembro, né? Então, que o 7 de setembro foi uma data colocada a posteriori, né? Isso aí é um objeto de discussão ainda e vai ser um objeto de disputa pública no ano que vem, né? Por exemplo, na época do Império, a data de independência comemorada era a coroação de Pedro I, 1º de dezembro de 22. Essa era a data oficial do nascimento do Império, né? Só depois, no centenário, em 1922, é que se convencionou fazer do 7 de setembro a data principal e o feriado, né? Foi uma solução que a República deu. E uma solução dada pela República na época que São Paulo estava dando as cartas, né? Que é 22, na época do centenário, a Primeira República, a oligarquia paulista estava com tudo, né? Então, assim, ela tinha condições de fazer até aquele grande investimento simbólico que foi o Museu do Ipiranga e de tudo aquilo, e construir a data do 7 de setembro como sendo um grito, né? Ali, e de fato, o príncipe passou por ali, deu o grito, né? Assim como ele tinha dado outro grito no Rio de Janeiro, 2 semanas depois. Ele foi gritando por onde andava, né? O sujeito, né? Então, tem uma data carioca para a independência, né? Ainda em agosto de 22, o Pedro tem uma declaração de independência. Ele declara o Brasil independente de Portugal, mas aí bota uma vírgula no final dessa declaração, dentro do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Ainda bota isso em agosto, né? Mas os pernambucanos reivindicam a independência ainda em 21, na época da Junta de Goiânia, quando a Junta de Goiânia se levantou e derrubou a Junta Governativa Portuguesa de Pernambuco, né? Então, aquilo ali também já é um movimento pela independência, né? Anterior ao 7 de setembro, né? Antes mesmo do 7 de setembro, a guerra de independência na Bahia já está acontecendo, né? Então, assim, o Pedro tem que gritar porque uma boa parte do Brasil já está gritando para, né? Então, ele tem que assumir a liderança desse processo, né? Mas, assim, na Bahia, ao longo do século XIX, a data de 2 de julho era uma data que prometia a independência com liberdade. E a independência pensada com liberdade era pensada também como uma realização completa com o fim do cativeiro. O fim do cativeiro seria o fim definitivo do processo de independência do Brasil. Essa foi a expectativa jogada nessa data do 2 de julho, né? Por isso que o cortejo começava com o caboclo, né? Porque o caboclo é o homem da terra, é o indígena, é aquele que faz parte desse cortejo do 2 de julho, né? Hoje esse cortejo é com um carro, né, Ivete Sangalo, sei lá, aqueles carros enormes de som, aquele negócio. Tá? Mas esse cortejo já existia no século XIX, bem mais modesto, mas já existia, né? A seca ela vai atingir fortemente a Bahia, mais do que Pernambuco e a região da Zona da Mata do resto do Nordeste, né? Então, aqui a seca ela atinge mais a Bahia do que outras regiões. Então, a seca contribui para afundar mais ainda essa crise econômica do açúcar, né? Alguns autores baianos dizem que é também a mentalidade da classe dominante local, que era mais rentista do que a pernambucana e tal, mas aí é difícil, né, determinar isso com mais clareza, né? O fato é que o açúcar naufragou mesmo, né, nessa região, né, e isso é bem
documentado pelas fontes, né? Mas não quer dizer que ele tenha acontecido isso em outras partes do Brasil, né? Quanto à legislação fala... Diga, Maicon. Então, professor, aí acho que mais um pouquinho não tinha, gente. Não tinha mais. O teu áudio... Em a parte final ali dos incêndios, repressão, acho que se voltar um... O professor falou isso agora. Desculpa, gente, eu tô toda nervosa, desculpa. Eu ia voltar a falar disso. Não, então tá bom, continue. Porque é o finalzinho ali do texto, certo? Legal de comentar. Né? Essa CIA, como o professor estava falando agora, certo? Essa seca ela ajudou a propagar um incêndio, muitos incêndios que passaram de fazenda a fazenda. Só que os senhores de engenho falavam que os incêndios eram provocados pelos escravos que viviam por ali. Certo? Daí cai aquele assunto que o professor falou na aula na apresentação do Alisson ali, sobre furto e roubo. Certo? O texto fala sobre roubo, né? Porque a diferença de furto é subida aí. E o roubo é com grave ameaça ou com emprego de arma de fogo, alguma coisa assim, né? Então, o texto falando sobre roubo, eu acho que os senhores de engenho, eles colocavam fogo para roubar. Seria assim, professor? Os ex-escravos? Então, aí tem essa aqui é a questão. O fato é o seguinte... é que dentro dos engenhos existiam animais que eram de uso comum dos senhores e dos antigos cativos, que quando acontece a liberdade, muitos dos libertos vão dizer que aqueles animais são deles e não são dos senhores. Então existe uma disputa pela propriedade, certo? E uma disputa pelo uso comum do solo, uma disputa pelas pastagens, né? Isso vai ser, claro, aqui, nesse capítulo, o Walter Fraga ele fala do problema e de como que ele é noticiado pela polícia e pelos proprietários, sempre desse ponto de vista de criminalizar os libertos, dizer que eles estão roubando, que estão saqueando, né? Mas, na verdade, nos capítulos seguintes, depois vai aparecer alguns depoimentos onde os libertos estão dizendo o seguinte: não, a gente só quer o que é nosso, né? Então, assim, o gado não podia morrer de fome. Então, tem um determinado momento que você precisa abrir uma cerca para deixar o boi pastar um pouquinho daquela cana ali que está bem suculenta, né? Porque o bicho não pode morrer também, né? Então, a pastagem secou com a seca, né? Então, tem um clima geral, né? Onde os pequenos criadores vão tentar uma subsistência com o seu gado. E os proprietários vão começar a recorrer a órgãos de Estado, né? Principalmente a polícia, e quando a polícia não resolvia, eles vão selecionar determinados indivíduos para serem objeto do recrutamento militar. Isso é outra coisa que aparece no texto. E aparece no Brasil inteiro, né? O recrutamento militar é uma forma de penalizar os libertos e de voltar a exercer algum tipo de autoridade sobre eles, nem que seja através da autoridade das Forças Armadas, né? Pelo recrutamento forçado, certo? É claro que não vai ser indistinto sobre todos os trabalhadores, mas só aqueles recrutáveis, né? Mas, assim, o que acontece, né? Os delegados de polícia, os senhores de engenho vão identificar as principais lideranças entre os rebeldes, entre os libertos, né? E vão passar a mandá-los para a cadeia, mas quando eles conseguem habeas corpus, não tem como, tem que soltar, né? Então, o jeito de prendê-los legalmente é através do recrutamento militar, que ainda nessa época, e pelo menos até 1920 no Brasil, o recrutamento militar era forçado, né? E o sujeito que era recrutado por exército estava sujeito a trabalhos forçados e a castigos corporais, né? Então, o recrutamento militar é quase uma experiência de reescravização, né? Era visto com muito temor por essa população,
né? Por isso que também alguns libertos não tinham aquilo que também está trabalhado no texto do James Scott, né, na semana passada. Muitos dos libertos não tinham condições de virar completamente a mesa e de romper com os seus proprietários de vez. E faziam uma resistência surda, essa através do incêndio, porque o incêndio é uma coisa anônima. Ninguém sabe quem é que botou fogo. Ou se foi a própria seca, uma fagulha voou com o vento, aquela coisa, né? Mas é claro que, pelo número de incêndios, o próprio Walter Fraga diz, olha, são mais de 19 engenhos queimados. E o incêndio acontecia em cercas, aconteciam em lavouras de cana, em coisas muito precisas, né? Então, assim, quando o sujeito perdia uma ou duas tarefas de lavoura, a tarefa, eles falam que é uma unidade, né? Uma tarefa de cana equivale a 4.000 metros quadrados, certo? É 0,4 hectares. É 30 braças por 30 braças, né? É aquilo que um homem consegue lavrar por dia. Esse aqui é o critério da tarefa, né? Então, assim, quando tinha a denúncia de algumas tarefas serem queimadas, né, e tal, é porque, bom, ninguém sabia quem tinha que ser queimado. Então, quando a polícia chegava, né, podia até prender as pessoas por suspeita, né, mas frequentemente não tinham provas, né? Então, assim, alguns vão recorrer à polícia, outros não vão recorrer à polícia. Também os proprietários eles têm essa dificuldade, né, de lidar com essa situação, porque eles não podem romper completamente com seus trabalhadores, assim como os trabalhadores também não podem romper completamente com os proprietários. Fica uma situação indefinida, né? Ao longo do ano de 88, essa situação fica completamente bagunçada e só volta a uma repactuação durante o ano de 89, né? Mas, assim, claramente durante metade do ano de 89, quando os pobres já consumiram as suas poupanças, né? Então, eles são obrigados a ter um repactuamento, mesmo se submetendo a salários baixos, eles vão ter que fazer isso, né? Porque eles já gastaram as suas pequenas poupanças, né? E as suas formas autônomas de trabalho não são suficientes para garantir uma subsistência, ainda mais numa situação de precariedade, onde o solo é só o acesso deles, mas não é propriedade deles, né? Então, eles estão numa situação, né, onde eles vão ter que vender a sua força de trabalho. Mas, né, vão tentar vender essa força de trabalho numa condição diferente da antiga, né? Então, vão primar por buscar pactos onde haja pagamento em dinheiro, né? E isso vai ser visto como fundamental por esses trabalhadores. E os proprietários vão sair atrás dos seus políticos para buscar indenização, né? Como vocês falaram aí. E essa busca pela indenização ela fica muito forte no início da República. Tanto é que uma das medidas do ministro da Fazenda, um baiano, né, Rui Barbosa, vai ser queimar as matrículas de escravos, né? São 2 milhões de matrículas de escravos que ele manda queimar, porque daí o Estado não tinha mais como indenizar os antigos proprietários, né? O pretexto do Rui Barbosa é o seguinte, é acabar com essa mancha na história do Brasil, vamos queimar os documentos da escravidão e tal. Mas, na verdade, ele queria evitar que... Se fosse tão fácil assim, né? Só queimar e apagar com tudo. Acabar com tudo, né? Durante até algum tempo houve um mito historiográfico, né, de que era impossível estudar a história da escravidão porque os documentos tinham sido todos queimados pelo Rui Barbosa. Isso foi... quando eu fazia a graduação se dizia isso, né? Até que uma nova geração de historiadores nos anos 70, 80 foi levantando um monte de documentos. Você não precisa ter a matrícula só dos escravos para ter a documentação, né? O trabalho escravo deixa rastros numa documentação muito mais ampla, né? Deixa rastros em batismos, em registros paroquiais, em registros de cartórios, né? No pagamento da meia-cisa de imposto, né? Em inventários de herança, né? Então, o acervo de documentação
da vida e do trabalho escravo aparece em muitos rastros da documentação, né? Claro, é uma documentação principalmente a produzida pelo Estado e pela classe dominante, né? Mas, mesmo assim, né, às vezes, né, se recuperam histórias, músicas, folclore, contos, né, trajetórias de vida, né, algumas fontes que mostram a vida dessas pessoas, né, também aparece, né? Que mais? Professor, só vou pedir licença agora, eu vou ter que sair porque eu tenho uma aula que começa agora às 7h30. Eu já tinha avisado o pessoal do grupo ali. Legal. Daí, como já estamos finalizando, por isso até eu comecei um pouco antes ali. Ok, Lucas. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigado. Bom, as leis contra a vadiagem, elas vão se multiplicar em várias partes do Brasil, né? Inclusive até algumas com posturas municipais. E isso vai ser, né, uma profusão, né? Mas o que vai acontecer é o seguinte, é que os delegados de polícia vão, e os proprietários também, vão interpretar vadiagem de uma forma muito estrita, né? O que é o vadio? O vadio é aquele sujeito que não vende a sua força de trabalho. É aquele sujeito que não se submete à venda da sua força de trabalho. Então, se o cara é um carroceiro que tem um negócio próprio, se ele é um pescador, se ele tem um carrinho de pipoca, se a mulher é uma lavadeira, né, que tem o seu próprio... Mesmo assim, esses tipos de trabalho autônomo vão ser enquadrados pela polícia como vadiagem, certo? Então, assim, a condenação moral que vai aparecer ligada a essa documentação, ela é bastante forte, né? Ela é bastante pejorativa, né? A forma como eles como eles vão se referir aos libertos, né? Dizendo assim, os libertos agora só querem saber da vadiagem, né? Bom, é que, na verdade, o que eles querem é trabalhar para si, né? Para suas próprias subsistências, não querem... É uma vontade que eles têm, né, de realizar a liberdade através dessa autonomia, mesmo ainda continuando numa situação de pobreza, né? Mas pelo menos é uma pobreza sob o seu controle, não das pessoas e tudo mais, né? Então, assim, vão aparecer muitos daqueles relatos das sinhazinhas e das senhoras de fazenda, dizendo, olha, não tinha ninguém para cozinhar aqui, todo mundo foi embora, ninguém veio pentear o meu cabelo, né? Tal, né? Então, eu fiquei chocada com isso, tal. Eu tratava bem os meus escravos, como eles são ingratos, não apareceram, sumiram, deixaram a cana apodrecendo no eito, não foram colher no momento certo e tal. Quer dizer, né? Por quê? Porque eles tinham como expectativa de que essa população fosse imediatamente se colocar à disposição da vontade deles. Isso não rolou mais, né? Não rolou mais, né? Então, assim, é claro que a situação de pobreza e de arroxo dessa população trabalhadora vai continuar, e vai continuar muitas vezes até de forma bastante dura, né? Mas essa questão da liberdade individual, ela não é desprezível, né? Ela é muito importante para a gente entender, né, essa construção de uma cidadania popular no Brasil, que vai ser frustrada pela República, né? A República vai frustrar essa festa, essa euforia que todos esses libertos estão fazendo, né? Porque qualquer possibilidade, mesmo de igualdade política formal, vai ser frustrada, né? A gente sabe que uma das primeiras medidas da Constituinte Republicana de 1891 foi garantir o voto apenas para os alfabetizados, né? Isso já colocava um patamar, né, onde boa parte da população já ficava marginalizada, sem falar das mulheres também, que continuavam marginalizadas da política, né? Então, a República, ela acabou sendo uma espécie de uma retomada do poder
proprietários, né? E uma espécie de contraofensiva, né, deles, né, contra esse momento não é bem uma ruptura, né? Não acho que o 13 de maio seja uma ruptura, né? Mas em algumas regiões do Brasil foi, porque ainda existia um número grande de cativos, né? Então, assim, teve esses aspectos de ruptura e foi sentido e festejado pela população como ruptura, né? No interior do Rio de Janeiro, por exemplo, né, existiam ali por volta de 500 mil cativos ainda, nas lavouras de café do Vale do Rio Paraíba do Sul, né? Então, isso não é um número desprezível, né? É um número bastante razoável, né? Então, é claro que há diferentes, e isso eu acho que o texto permite a gente perceber, né, que há diferentes movimentos abolicionistas também, né? Existe um abolicionismo de cima para baixo, né, aquele abolicionismo paternalista, dos liberais e dos conservadores do Império, né, que são aqueles abolicionistas que criam os fundos de emancipação, que recomendam uma política gradual e lenta de busca da liberdade, né? Existe um outro abolicionismo mais de classe média, de uma imprensa, de uma opinião pública que está sendo construída, e existe um abolicionismo popular, né? Que é aquela pressão dos próprios libertos, dos próprios populares, né? Então, são jangadeiros, são trabalhadores em ferrovias que vão facilitar fugas, são né? São vários trabalhadores livres que vão lutar junto com os cativos, né? Então, e que vão participar. Então, tudo isso acontece também no Recôncavo, né? Eu acho interessante esse recorte feito pelo Walter Fraga, né, para mostrar como que nessa região tem todos os ingredientes do que aconteceu em várias partes do Brasil, né? E de como que a situação camponesa, né, desses libertos é uma situação que permitiu a eles resistir um tempo maior vamos dizer assim, à contraofensiva dos proprietários, né? Na medida em que eles tinham uma roça própria, uma pequena criação, eles conseguiam passar de um ano para o outro, né, ainda subsistindo, né, mesmo que tivessem que consumir esses recursos, né? Pelo menos eles tinham mais condições de resistir do que aqueles que eram unicamente trabalhadores volantes, certo? E aí dependiam imediatamente de um salário, de uma contratação, né? Então, a condição camponesa desses trabalhadores de engenho deu a eles uma maior capacidade de resistência, né? Isso fica claro no capítulo 6 e mais adiante desse livro, né? Vocês têm o livro todo, eu recomendo que leiam, né? Porque é uma bela obra, né? Agora, vejam bem, eu queria destacar para um ponto específico, que era aquele aviso do Ministério da Agricultura. Vocês leram aquele texto do aviso do Ministério da Agricultura, né? E o debate que é feito em torno daquele aviso eu achei muito interessante, né? Que foi dito de uma maneira diferente, eles entenderam de outra forma. Uhum. Como o curso oral, né, é uma coisa interessante que muda de acordo com de como a pessoa fala, né? Então, aqui é a página qual é 145, se não me engano, né? Não. Deixa eu achar aqui. Os dias seguintes. Eu acho que é antes dos dias seguintes. Não. É ali. Já achei. Peraí que eu tenho que achar aqui no. É que eu fiz 7 páginas de fichamento, aqui também ficou meio longo o negócio. É na página 145 mesmo, né? Ali diz o seguinte, ó.
é que o barão, aquele barão Muniz Aragão, né, acusa o Ministério da Agricultura de fazer um texto no telegrama que levou confusão à população. E acusa os libertos de serem ignorantes, de não saberem ler a lei, né? Só que os libertos não era questão de saber ou não ler a lei. Eles queriam interpretar a lei a favor dos seus interesses, que era justamente a luta pela terra, né? E também o aviso ministerial abria chance para isso. O que dizia o aviso? Convertida a dignidade da pátria, a terra já não representa para ele o trabalho forçado e gratuito, mas o benefício comum, né? Então, o sujeito dessa frase é a terra. Claro, a terra é o trabalho e tal, mas a terra está no centro da frase. Então, os cativos leem isso aqui e digam assim, agora não são mais cativos, são libertos, né? Diz assim, então tá, nós temos a liberdade e temos as terras, né? Isso levou um pânico aos senhores de engenho do Recôncavo, né? Dizendo que como que o Ministério da Agricultura vai fazer um negócio desse se a lei apenas deu só a liberdade e não deu as terras, né? Mas eles queriam as terras, né? Então, assim, eles vão usar esse texto. O campesinato frequentemente tem uma relação complexa com os textos escritos, né? E uma forma de fazer a sacralização do texto escrito, ainda mais por um monarca ou pela herdeira do trono, né? A princesa Isabel, né? E o Ministério da Agricultura, que representa o poder real, é transformar isso em algo sagrado, né? Então, o texto, seja lá que... Algumas pessoas dizem que quem escreveu esse texto foi um funcionário especial do Ministério da Agricultura, né? Chamado Machado de Assis, né? Que é possível que tenha sido ele, né? Que tenha caprichado aqui na língua portuguesa, né? Então, ele quis dar essa noção, né? Da liberdade como sendo a apresentação, né? de todas essas condições, né? Para uma construção de uma nova nacionalidade, né? Agora, o texto fala de terras, né? Embora a lei não mencione isso diretamente, né? Então, o importante para nós não é discutir se a lei previa isso, né? Mas o importante para nós é ver como que uma parte da população quis se apropriar desse telegrama e dar a sua leitura para a sua vontade, o seu projeto social de ter o domínio sobre as terras, né? Esse é um ponto importante. O que mais? Eu gostei bastante do texto. Essa parte que o professor destacou agora foi a que eu mais achei interessante, assim, né? Como os senhores acham que é ingenuidade ou falta de conhecimento, né? E eu gostei muito do texto, a maneira como ele trabalha com as fontes, com as cartas, como ele usa a literatura também. Achei muito bom como ele usa a literatura ali para mostrar um outro lado, né? E busca nas cartas a expressão também dos libertos, né? Então, achei sensacional assim, a maneira que ele trabalha. Fiquei com vontade de ler o resto do livro também. Vou fazer isso. E um baita texto também porque não tinha essa compreensão do significado do 13 de maio, né? Para uma parcela bem expressiva da população, né? Então, foi um baita texto mesmo. Eu recomendo fortemente que leiam o livro inteiro, né? A Pâmela quer falar. Então, só para continuar sobre isso do aviso, mas também achei o texto bem bom, a apresentação do pessoal também ficou excelente. Mas eu acho que esse momento, e também tem um outro, quando ele estava falando sobre ainda as festas, que me deu muito uma impressão, assim, de estar quebrando aquela, tipo, a percepção que a gente tem, né, de que as coisas elas acontecem de uma forma inevitável. Mas aquele momento estava aberto, assim, né? Tinha várias possibilidades. Era um momento que as coisas ainda estavam em disputa, assim, né? E daí isso abre para diferentes expectativas. E daí vem, tipo,
a visão lá dos escravagistas já estava mais exposta na própria documentação, né? Parece mais evidente. Mas tanto esse momento em que fala sobre essa interpretação do documento e também como eles vão se apropriando da terra e de alguns gados e tal, tipo, eu fiquei pensando sobre a forma com que a gente olha, enfim, história do Brasil pós-escravidão, né? E sobre como nunca teve, tipo, uma política de reparação séria para o povo negro, que, tipo, desse estrutura para que essas pessoas elas conseguissem sobreviver e se estruturar melhor depois de ter saído de um regime escravista, enfim. E como, tipo, parecia que isso já estava sendo pensado, assim, né? De que deveria ter algum tipo de reparação, de indenização à escravidão lá pelos próprios ex-escravos, assim, né? E de que isso significava, tipo, pegar um pedaço da terra que eles estavam cultivando, então, pelo trabalho era deles e também, tipo, dos próprios animais que eles tinham um contato maior. Uhum. Olha, Pamela, também tem uma questão interessante aqui, porque alguns fazendeiros desses vão quebrar e quebrar feio, né? E assim, e alguns engenhos vão se transformar num monte de fazendolas de antigos cativos, de fazendas de libertos, né? Isso vai acontecer também muito no Rio de Janeiro, né? Tem um livro da professora Ana Lugão Rios, ela fez em conjunto com a professora Hebe de Matos, né? O livro se chama Memórias do Cativeiro. Então, elas entrevistaram várias famílias, né, de descendentes de cativos no interior do Rio de Janeiro, né? É um livro muito bonito, porque tem, assim, momentos de memória, né? E, assim, os depoentes dizem o seguinte, que o fulano ou Beltrano da sua família já era livre antes do dia 13 de maio, porque tinha recebido uma carta de euforia, né? Então, eles usavam essa expressão, carta de euforia, porque o correto seria falar carta de alforria, né? Mas é uma carta de euforia, porque quando ela chegava era um momento de festa também. Mas, assim, o que está colocado ali pela Ana Lugão e pela Hebe de Matos é que surge em boa parte do Brasil, ainda no pós-abolição, um campesinato negro. Um campesinato negro, em algumas regiões ele é proprietário, mesmo de pequenas posses, no entorno das grandes cidades. No Rio de Janeiro, em vastas regiões onde o café já estava em declínio, porque o café teve o boom depois em São Paulo, né, no oeste de São Paulo. Então, nas antigas regiões do Vale do Rio Paraíba do Sul, aquelas regiões se formaram vários sítios, né? Toda a Baixada Fluminense era um conjunto de sítios, né? Só que esse campesinato negro entra em crise ali por a volta das décadas de 30 e 40. Por conta de vários fatores, eles vão sofrer um êxodo e vão para a cidade, né? Então, assim, a concentração fundiária do Brasil hoje, né, ela é claramente maior do que foi depois do final desse período, embora a maior parte dos proprietários tenha conseguido se segurar como grandes proprietários, mas, assim, surgiu também um campesinato negro independente, né? Alguns até com a propriedade formalizada da terra. Isso, aqui no caso de Santa Catarina, as pesquisas mais recentes mostram que a lei de terras estadual, que é adotada pela República a partir de 1895, né, ela vai ter, por exemplo, no município de Lages, a maior parte daqueles que vão regularizar posses, que são posses pequenas e médias, eram homens e mulheres negros, e muitos analfabetos. Mas só que a gente não consegue localizar na documentação se eles eram ou não cativos, mas provavelmente foram, ou pelo menos os seus ancestrais foram, né? Então, é um campesinato negro, né? Que tem uma certa força social, né? Então, isso são elementos que a gente precisa ver, né? Para essa época da história do Brasil, né? O que mais? Ô, professor, eu acho que fechou ali aquela parte ali, o que eu ia falar, o professor já falou. Pô, O desculpe, professor já foi falando, daí já foi a minha parte aí que eu ia falar. Mas mas adorei o texto, professor.
Oi. Qual é a parte Não, que eu ia falar, Maicon? era o finalzinho ali, eu ia falar sobre o habeas corpus, o professor já falou, né, que assim eles prendiam, teve castigos corporais, voltou a ter, né, por conta das queimadas, achavam que os escravos estavam queimando, eles estavam queimando. Tem castigos corporais e a prisão. Mas só que essa prisão não se sustentava, porque não havia prova, não era aberto inquérito, não era enviado para o Ministério Público, o Ministério Público não enviava para o Judiciário, então não se sustentava, onde que os cativos, os libertos já não iam presos e a forma foi recrutamento. É. Essa Quer parte dizer, você mas falou. mesmo que a prisão não se sustente, o fato é que ela acontece, ela já é um constrangimento, claro. Imagina assim, você está lá no campo, tá lá criando galinhas, cuidando da tua lavoura, daqui a pouco vem a polícia e te pega, né? Quer dizer, aí passa por todo esse tipo de violência, alguns dias depois ou meses depois te soltam, né? Mas nem chegou aí a julgamento, né? Então, quer dizer, a população fica à mercê da ação policial. Isso é que é o que é mais grave, né? É claro que os proprietários exigiam que o castigo fosse maior ainda, né? Mas, pô, mais do que isso, né? Né? Então, assim, é claro que tudo isso que acontece hoje no Brasil, né? Tipo ação no Jacarezinho e tudo mais, né? Tem uma longa tradição, né? Por trás disso, né? Que é o aparelho de Estado em cima das classes populares, né? Isso como uma forma de intimidação, de constrangimento, né? Isso é muito recorrente, né? Então, a ação policial ela vai ser reclamada pelos proprietários do Brasil de norte a sul, né? Em São Paulo, eles chegam a fazer romarias em frente às delegacias de polícia, assim, para que hajam, né? Contra as fugas que estavam acontecendo nas fazendas, né? Porque lá os fazendeiros querem prender, né? Os trabalhadores nas fazendas. Eles pegam o trem e vão para Esse contrato de guarda particular, né? Contratam tudo, guarda. Então é manter aquele pessoal, né? Mas aí não conseguem, né? Não conseguem porque daí o movimento é muito grande, né? De fugas, né? A Pâmela disse que tem um documentário, eu não conheço, Pâmela, sobre esse episódio. Sim. Não, sobre aquele trabalho que você falou sobre Memórias do Cativeiro, que aparece em algumas das reportagens. Eu vi ali na legenda e é do mesmo livro que o professor citou. Que bom, vou ver depois. Legal. Obrigado. Deixa eu copiar até esse link aqui. É bom que eu quero. É um projeto muito bonito e o livro é um livro muito bom, né? É até uma pena, porque a professora Ana Lugão morreu há pouco tempo, ela era super nova, teve câncer lá e tal. Mas é uma grande pesquisadora, né? Ela é daquelas pessoas que pegava o gravador e ia lá para o interior das fazendas, para os municípios pequenininhos e ia inventariando, né? Essas conversas, né? E muitas vezes achava os descendentes desse pessoal na periferia do Rio de Janeiro, né? Porque os netos e bisnetos desse pessoal já estavam morando na zona urbana, né? Valeu, então. Obrigado, Pâmela. Já salvei aqui o link, né? Vou pegar isso aqui depois. Então, pessoal, eu vou dar um pause aqui na nossa gravação.